Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A pandemia de Covid-19 provocou o aumento do nível de endividamento dos países da América Latina e do Caribe. E o Brasil é o segundo país com mais casos de coronavírus do mundo. Na Bolívia, a ex-presidenta golpista Jeanine Áñez foi presa preventivamente. Milhares de haitianos que vivem na República Dominicana não serão vacinados contra a Covid-19. Para o editorial desta semana, receberemos Jordânia Urenha. Ela é secretária de Política Sindical e Educação da CSA e vai falar sobre o primeiro encontro continental da juventude trabalhadora. El modelo económico neoliberal y su matriz productiva de exclusión y desigualdad. O modelo econômico neoliberal e a sua matriz de exclusão e desigualdade é refletido nas condições de trabalho de toda a população, afetando principalmente a juventude. As desigualdades transversais se multiplicam quando afetam as mulheres, migrantes e afrodescendentes. As condições de vida e emprego têm piorado de forma acentuada a partir da diminuição do papel indutor do Estado e da precarização das relações de trabalho, com visíveis retrocessos em matérias de direitos. Nesse contexto, surge a necessidade de incentivar a articulação e a incorporação das juventudes trabalhadoras. Um presente e um futuro melhor dependem da nossa mobilização. Por isso, nos dias 26 e 27 de março, realizaremos o primeiro encontro continental da juventude trabalhadora, sob o lema Presente que Mobiliza o Futuro. O evento contará com a participação de jovens representantes do continente, oriundos das centrais sindicais afiliadas e fraternas da CSA, sindicatos globais, organizações aliadas e outras juventudes organizadas das Américas. Mais de 500 jovens foram convocados para este primeiro encontro continental de jovens trabalhadores. No evento, iremos trocar experiências, ideias, estratégias de ações coordenadas na esfera continental para combater a discriminação contra os jovens, sustentada pelo discurso conservador que avança na região e que ataca as aspirações da juventude, oprime e condiciona a nossa vida, colocando em risco as nossas conquistas civilizatórias e a garantia dos direitos fundamentais para o futuro. Para atingir esses objetivos, temos a missão de identificar, reconhecer, ouvir e mobilizar os novos grupos de trabalhadores vinculados às novas formas de trabalho e que são afetados pela terceirização, pela crescente informalidade e pela utilização das novas tecnologias como trabalho em aplicativos. Iremos também estimular a ação coordenada no âmbito continental para combater a crise ambiental que ameaça a vida, o modelo econômico que se sustenta na destruição dos bens comuns e para defender a democracia, a promoção da igualdade e a inclusão. Desde a Confederação Sindical das Américas, temos a convicção de que os sindicatos são instrumentos democráticos que precisam incorporar cada vez mais a juventude trabalhadora. Tudo isso sem perder de vista as experiências e lições daqueles que chegaram antes. Por isso, teremos intervenções de referências como Dilma Rousseff, Evo Morales e Pepe Mujica. Nos dias 26 e 27 de março, estaremos juntas e juntos fazendo história no primeiro encontro continental de jovens trabalhadores pela construção de um presente e um futuro com mais inclusão, equidade e participação dos jovens das Américas. E a participação de las e los jóvenes de las Américas. E a pandemia de Covid-19 provocou o aumento do endividamento dos países da América Latina e do Caribe. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, todos os países latino-americanos apresentaram piora da sua situação fiscal, aumentando o endividamento de 68,9% para 79,3% do produto interno bruto entre 2019 e 2020 a nível regional.
Alicia Bárcena, secretária executiva da CEPAL, acrescenta que esse cenário torna a América Latina e o Caribe a região mais endividada do mundo em desenvolvimento e com a maior defasagem entre a dívida externa e as exportações de bens e serviços. Além disso, a CEPAL destacou a queda significativa do investimento estrangeiro na região. O nível da crise atinge em tal magnitude os países em desenvolvimento que estes necessitariam a injeção de 2,5 trilhões de dólares para recuperar as suas economias. Nesse valor, supera a capacidade de empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Embora o FMI tenha criado instrumentos financeiros para disponibilizar recursos nos 21 países da região, nem todos têm acesso às mesmas condições. Economias como Chile, Peru e Colômbia são elegíveis para o financiamento sem limite de parcelas. A mesma opção não é disponibilizada para a maioria dos demais países da região, em particular as pequenas ilhas do Caribe. E um relatório do FMI aponta o aumento da concentração de renda de grandes empresas durante a pandemia. Um estudo apresentado pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, aponta que a pandemia aumentou a concentração e a participação de mercado de grandes empresas. O relatório conclui que esse fenômeno dificulta ainda mais o crescimento e a inovação, tanto no âmbito empresarial quanto no acadêmico. Segundo Kristalina Georgieva, diretora-gerente do FMI, há sinais crescentes em muitos setores de que o poder de mercado está se firmando na ausência de concorrentes fortes para as empresas dominantes. Georgieva destacou que a crise desencadeada pela pandemia de coronavírus atingiu as pequenas e médias empresas de forma particularmente forte, permitindo que empresas dominantes tenham deixado seus rivais menores para trás. A concentração de lucros tem sido cada vez maior durante o período da pandemia, observou o relatório. E na Argentina, o governo define estratégias para sua recuperação industrial. O ministro do Desenvolvimento Produtivo da Argentina, Matías Culfas, afirmou haver um cenário positivo para a recuperação industrial do país neste ano e destacou que a produção atingiu níveis superiores do que os anteriores à pandemia. Segundo ele, é uma indústria que está se recuperando muito bem, que hoje produz mais do que os níveis anteriores à pandemia e que já tem um nível de produção e de emprego superior ao que encontramos quando iniciou o governo. Neste ano, há um cenário positivo para todos. Se vê uma recuperação da indústria automobilística, por exemplo. Esse setor representa com maior clareza as percepções, juntamente com a de outras linhas que também têm dados positivos de crescimento e de aumento das exportações. Durante uma visita à fábrica da Toyota na província de Buenos Aires, o ministro destacou o aumento de 16,5% na produção e a sua relação com o programa macroeconômico do governo. Segundo ele, o setor automotivo é uma indústria que, além de gerar empregos e oportunidades de crescimento, também contribui positivamente com o programa macroeconômico, pois na Argentina há um problema clássico, que quando a economia cresce, há um desequilíbrio nas divisas. Então, é fundamental que o crescimento esteja acompanhado justamente de um equilíbrio na balança comercial, como está conseguindo este setor. Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, a atividade industrial argentina registrou em janeiro um crescimento de 4,4%, que confirma a tendência positiva observada desde novembro no setor e que no ano passado sofreu um forte impacto pela pandemia de Covid-19. De acordo com dados oficiais, a produção industrial mostrou em janeiro um crescimento de 1,7% em comparação aos níveis do mês de dezembro. E o Brasil é o segundo país com mais casos de coronavírus no mundo. O Brasil se tornou o epicentro global do coronavírus. Nas últimas semanas, o país superou a Índia em número de contágios e se tornou o segundo com mais casos da doença no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. O Brasil também é o segundo país do mundo em número de mortes. A política negacionista do governo Bolsonaro tem levado o país a bater recordes no número de contágios e de mortes por dia, tanto em números absolutos quanto em números relativos. O país contabiliza quase 12 milhões de infectados e tem chegado a 3 mil mortes por dia, como ocorreu na última quarta-feira. O Brasil registra mais de 284 mil mortes e é possível que chegue à cifra de 300 mil mortes até o início do mês de abril. O lema do governo, Brasil acima de tudo, tem se tornado realidade quando o assunto é colapso sanitário e descaso com as vítimas e familiares. O governo tem reagido com constrangimento e ameaças a todos aqueles que acusam o governo de prática de genocídio contra a população brasileira.
Com números assustadores e a pandemia fora de controle, o Brasil superou países como a Índia em números de contágios e a tendência é que essa diferença nos casos entre países continue crescendo nas próximas semanas. E o ex-presidente Lula se vacinou contra a Covid-19 e criticou a política negacionista do governo Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a vacina contra a Covid-19. Na ocasião, ele pediu aos brasileiros que se vacinem em massa para combater não só a pandemia, mas também a política negacionista do governo Bolsonaro. Segundo ele, estou feliz e espero que a vacina dê o resultado que eu sonho e que as pessoas sonham. Tudo o que as pessoas querem é receber uma vacina que os livre desse monstro chamado coronavírus. E é por isso que o presidente da República tem que deixar de ser ignorante e aprender a respeitar o sentimento do povo para garantir a todos uma vacina, disse Lula em transmissão nas redes sociais após a imunização. Calma aí, gente. E na Bolívia, a ex-presidenta golpista Jeanine Áñez foi presa preventivamente. Na Bolívia, a ex-presidenta golpista Jeanine Áñez foi presa por 4 meses em uma penitenciária de La Paz. Ela foi encontrada escondida dentro de uma cama-box na madrugada de sábado, 13 de março, no departamento amazônico de Beni. Ela e outros 2 ex-ministros foram presos acusados pelos crimes de sedição, terrorismo e conspiração na crise de 2019. A juíza criminal Regina Santa Cruz determinou a prisão preventiva da ex-presidenta no Centro de Orientação Feminina de Obrajes. A audiência de mais de 9 horas foi realizada de forma virtual e Jeanine Áñez e seus ex-ministros participaram conectados através dos seus celulares desde a entrada nas celas da Força Especial da Luta contra o Crime de La Paz. Na semana passada, jornais britânicos denunciaram a possível ingerência e apoio do governo do Reino Unido no golpe ocorrido na Bolívia. O país andino possui a maior reserva de lítio do mundo. A embaixada britânica, por sua vez, negou as acusações. E no Chile teve início a campanha para a eleição que definirá a nova Assembleia Constituinte. No Chile teve início a campanha para as eleições marcadas para os dias 10 e 11 de abril. O pleito definirá os membros da Assembleia Constituinte que redigirá a nova Constituição chilena. Na mesma eleição, os chilenos irão escolher os governadores para cada uma das 16 regiões e os prefeitos e conselheiros das 346 comunas do país. Segundo o Serviço Eleitoral chileno, esta eleição será particularmente desafiadora, haja vista a magnitude do processo e o contexto da pandemia. Por essa razão, as eleições serão realizadas em 2 dias e as urnas serão abertas no sábado. Os candidatos estão autorizados a realizar propagandas nas ruas e a fixar cartazes em praças, parques e outros espaços públicos. Enquanto isso, a campanha na televisão começou a ser transmitida 2 vezes por dia, uma pela manhã e outra durante a tarde. Ambas estão divididas em 3 tipos de candidatura. As dos povos originários, que possuem como objetivos assentos reservados, os candidatos independentes e os integrantes de coalizões ou partidos políticos. A atenção estará voltada para a eleição dos constituintes, processo originado do histórico plebiscito realizado no dia 25 de outubro, em que 78% dos chilenos decidiram substituir a atual Constituição herdada da ditadura militar de Augusto Pinochet. São mais de 1.300 candidatos para 155 cadeiras da Comissão Constitucional e será integrada, em sua totalidade, por membros da sociedade civil e 100 parlamentares em exercício de mandato. E milhares de haitianos que vivem na República Dominicana não serão vacinados contra a Covid-19. Eu ouvi que estavam vacinando as pessoas maiores de 60 anos, mas não ouvi que não vacinavam as pessoas que não tinham documentos. Essas são as palavras de Anaris, filha de haitianos na República Dominicana. Ela está esperando a 3ª filha e, pelas regras da República Dominicana, ela e a criança não têm o direito de receber a vacina contra o Covid-19. O governo exige documentos de identificação para aqueles que queiram receber a vacina. Centenas de haitianos, a principal comunidade de imigrantes no país,
estão preocupados com a informação de que estão fora do processo de vacinação, uma nova forma de exclusão pela qual os haitianos sofrem sistematicamente. Se não nos dão vacina, não podemos fazer nada. Vamos ter fé em Deus. O plano de vacinação do governo dominicano, iniciado no dia 16 de fevereiro, oferece vacinação gratuita, mas, de acordo com as disposições do presidente Luiz Abinader, não são incluídos os imigrantes irregulares, um aspecto que gerou debates no país. Nangiele Mena, que nasceu no país, mas tem mãe haitiana e pai dominicano, nunca regularizou sua situação, assim como seus 6 irmãos. Mesmo que a Constituição outorgue a nacionalidade por ser filha de um cidadão do país, ela não tem documentos. Tenho medo de que possamos nos contagiar, porque eu e meus irmãos não temos documentos. Lourdes Antoni, líder comunitária e promotora de saúde da Fundação Merced, ONG que trabalha com os haitianos da área, considera que isso é uma discriminação. Isso não pode ser assim. A vacina deve ser para todos, seja negro, seja branco, seja haitiano ou de qualquer nacionalidade. A Fundação declarou que excluir os imigrantes da vacinação significa um risco epidemiológico, porque existirá uma parte da população desprotegida e que seguirá transmitindo a Covid-19. Assim afirmou o médico e pesquisador Jean Morban, que coordena o projeto de saúde da organização. Para o médico, seria um risco sanitário não ter a todos vacinados contra a Covid. O novo ministro da Saúde, Daniel Rivera, reafirmou que o plano de vacinação contempla apenas os dominicanos e estrangeiros devidamente identificados. Porém, no caso das pessoas sem documentos, poderia ser feito um estudo para determinar quais residem de forma permanente no país para avaliar a possibilidade de incluí-los no plano. A República Dominicana, até agora, conta com 245 mil contágios e aproximadamente 3.200 mortes pelo Covid-19. Nas últimas 3 semanas, foram vacinadas 548 mil pessoas, o que equivale a aproximadamente 5% da população. E a Unicef alerta para os impactos ainda presentes da passagem dos furacões pela Nicarágua. A diretora para a América Latina e o Caribe da Unicef, Jean Gou, alertou sobre o esquecimento da região autônoma do Caribe do Norte da Nicarágua, a mais pobre e isolada do país, com aproximadamente 500 mil habitantes, em sua maioria indígenas, que foi impactada há 4 meses pelos furacões Eta e Iota. O impacto foi grande, a recuperação. O impacto foi grande, a recuperação será longa, porque as comunidades também perderam seus cultivos. Muitos se dedicam à pesca e perderam suas ferramentas, seus barcos e ferramentas para a pesca. A diretora visitou 4 comunidades durante uma viagem de 6 dias na Nicarágua. Segundo ela, o impacto dos furacões de categoria 4 é enorme e é necessário buscar soluções urgentes para a população atingida. Acredito que nas áreas isoladas os investimentos apresentam custos mais altos e necessitamos realmente injetar um investimento muito maior do que temos para recuperar os anos que essas regiões perderam. Penso que os esforços devem ser mais intensos e mais rápidos. O impacto dos furacões foi tão grande que um barco foi enterrado em Almabar, uma comunidade indígena onde só é possível chegar por helicóptero ou por barco pelo rio ou pelo mar do Caribe. O governo da Nicarágua calcula que os prejuízos deixados pelos furacões chegam a aproximadamente 742 milhões de dólares. 21 pessoas morreram e 7 estão desaparecidas até os dias de hoje. Para a diretora regional da Unicef, é necessário investir mais nessa área da Nicarágua, principalmente para garantir o acesso à água, melhorar a qualidade da educação, investir em políticas de saúde mental de crianças e adolescentes e garantir a alimentação das populações carentes. E o Movimento Sindical das Américas debateu a formação profissional durante um evento promovido pela CSA.
Jordânia Urenha, secretária de Política Sindical e Educação da CSA, apresentou a mesa da reunião. Esta mesa representa um espaço de discussão para definir estratégias e ações integrais que possam melhorar a organização da formação profissional. Durante o encontro promovido pela CSA, os participantes debateram e apresentaram ações para o desenvolvimento da formação profissional, educação integral e formação sindical, buscando superar os desafios gerados pela crise. Rafael Freire, secretário-geral da CSA, destacou a importância dos mecanismos da democracia participativa e do fortalecimento dos sindicatos. Segundo ele, cada oficina, seminário, conferência é para a ação sindical, é para organizar-se, para organizar o sindicato, filiar os trabalhadores, organizar greves, promover o diálogo social e o diálogo tripartite. O diálogo social solitário persistirá se ainda não estivermos prontos. E, nesse caso, ninguém nos ouvirá. Na CSA, cada um contribui para a definição das políticas e devemos juntos colocá-las em prática, acrescentou Rafael Freire. Argentina e Bolívia retomaram as relações diplomáticas com ênfase em temas comerciais. Essa e outras notícias no próximo bloco. Argentina e Bolívia retomaram as relações diplomáticas com ênfase em temas comerciais, investimentos e no reforço dos vínculos políticos entre os dois países. O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, realizou visita oficial à Bolívia e declarou que proporá a adesão plena da Bolívia no Mercosul. Na Índia, mais de 1 milhão de trabalhadores entraram em greve contra a privatização dos bancos públicos. Manifestações ocorreram em diversas cidades do país. Na Espanha, mais da metade dos trabalhadores está acima do peso ideal ou com obesidade. E o que adverte o presidente da Associação Espanhola de Especialistas em Medicina do Trabalho, Luiz Reynoso Barbeiro. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.